Bom, pessoal, no vídeo 2 nós vamos dar continuidade ao conhecimento sobre as matrizes. E eu queria falar mais uma coisa sobre a matriz quadrada. A matriz quadrada, ela recebe uma atenção redobrada tanto do professor quanto do aluno quanto a essa questão. Vamos relembrar. A matriz ela será quadrada quando o número de linhas for igual ao número de colunas. Nesse caso aqui, essa matriz ela teria 3 linhas e 3 colunas. Em alguns exercícios, você não vai encontrar esse tipo de notação aqui. Ó. Você já sabe que ela tem 3 linhas e 3 colunas. Você vai ver essa matriz escrita assim, ó. O exercício poderia vir falando para você assim. O exercício poderia vir falando para você assim, ó, que essa matriz aqui, ela seria de ordem 3. Paulo, o que quer dizer ordem 3, pessoal? Toda vez que o exercício falar a matriz, ela é de ordem, por exemplo, 3, significa que ela teria 3 linhas e 3 colunas. Se o exercício falar para você que ela é de ordem 4, ela teria 4 linhas e 4 colunas. Se ele falar que a matriz é de ordem 5, ela teria 5 linhas e 5 colunas. É isso que quer dizer. Então você pode encontrar tanto essa representação aqui, quanto essa representação aqui. Matriz 3 por 3 significa que tem 3 linhas, 3 colunas. Matriz de ordem 3, ela significa que tem 3 linhas e também 3 colunas. Não esquece disso daqui, pessoal, vai ser importante e eu vou passar exercício falando sobre isso. Combinado? A segunda parte agora do nosso vídeo, nós vamos estar falando sobre os elementos de uma matriz. Tudo bem? Deixa eu aqui assim, aí vocês conseguem enxergar melhor. Deixa eu aqui. Bom, aqui, pessoal, eu trago a matriz A e tudo isso que você, no caso aqui a matriz A, e esses números, né, com letras que vocês estão vendo aqui dentro, seriam os elementos da matriz. Essa matriz aqui, ela é uma matriz 3 por 3. Significa que ela tem uma linha, 2 linhas, 3 linhas e 3 colunas. Então, por isso que é matriz 3 por 3, porque ela teria 3 linhas e 3 colunas. Tudo bem? Toda vez que você encontrar a matriz desse jeito aqui, isso daqui, pessoal, seria uma matriz genérica. É uma matriz genérica. O que quer dizer uma matriz genérica? Significa que esses números aqui, de acordo com uma fórmula que ainda a gente vai aprender, podem assumir qualquer valor, tá? Deixa eu explicar o que seria esses elementos aqui, ó. Toda vez que você for representar uma matriz genérica, você sempre vai colocar a representação da matriz com a letra maiúscula, tipo como eu já ensinei aqui na letra A. E aí você está vendo aqui, ó, A11, A12, A13, A21, A22, A23. O que significa esse A? Esse A quer dizer que ele é um elemento que pertence à matriz A. Por isso é que eu coloquei A. Se aqui fosse um B, eu ia colocar B11, B12, B13. Se aqui fosse E, seria E11, E12. Cuidado que essa letra que você coloca aqui dentro, ela é sempre com a letra minúscula. A de fora é com a letra maiúscula, a de dentro é com a letra minúscula. Paulo, e o que representa esse A11, A12, A13? Significa o seguinte, esse elemento aqui, ele está localizado na primeira linha e na primeira coluna. Por isso que ele quer A11, primeira linha, primeira coluna. Por que esse aqui é A12?
porque ele ainda está na primeira linha, porém na segunda coluna. Por que esse aqui é A13? Porque ele está na primeira linha, porém na primeira, na segunda, ele está na terceira coluna. O que é esse A21? Significa que esse elemento ele está na segunda linha, porém está na primeira coluna. A22, o elemento está na segunda linha e segunda coluna. A23, esse elemento aqui está na segunda linha e terceira coluna. E assim, pessoal, sucessivamente. O que eu quero dizer para você? Vou apagar aqui para não virar mistura. O que eu quero dizer para você? O primeiro número que aparece aqui, ele representa a linha em que o elemento está disposto. O segundo número que aparece, ele representa, vou colocar aqui, será que eu posso colocar aqui, pessoal? Representa a coluna em que o elemento está disposto. Ou seja, A11, primeira linha, primeira coluna. Tudo bem? Paulo, o que é esse A e J? Pessoal, o I e o J seria uma forma genérica de representar esses números aqui. Toda vez que você vê o I, por que eu coloquei A? Porque os elementos aqui dessa matriz específica são A. Tudo bem? Toda vez que você vê o I numa matriz, ele, pessoal, vai representar a linha. E o J, para nós aqui, vai representar a coluna. Então, era a mesma coisa de eu dizer o seguinte. O A é esse aqui. O I seria a linha. Então, é a mesma coisa de eu falar que esse primeiro 1 aqui representaria o I. E o segundo 1 representaria o I, seria a primeira linha. E o J seria a coluna. Ou seja, o 1 aqui seria o J representando a coluna. Se eu fosse representar aqui o primeiro número, sempre vai ser o I. Por quê? Ele representa a linha, ou seja, a primeira linha. O segundo número, ele vai ser o J, porque ele representa a coluna. Ou seja, o J que representaria a segunda coluna. E assim sucessivamente, ó. I, J, I, J, I, J, I, J, I, J, I, J, I, J. Sempre vai ser assim. O primeiro número que vem é o I, o segundo número é o J. O primeiro número representa a linha, o segundo número representa a coluna. Por exemplo, o I representa a linha e o J a coluna. Por exemplo, esse elemento aqui, ó, ele está na segunda linha, por isso que o valor do I é 2. E na primeira, segunda, terceira coluna, por isso que o J equivale 3. Tudo bem, pessoal? É assim que funciona. Eu espero que tenha ficado claro para vocês. Vamos fazer um exercício para a gente ficar fácil? Olha aqui, ó. Dada a matriz A, 1, 0, menos 3 e 5. Ele quer que você calcula o A11, A22, o A11 mais o A22, menos 2 vezes o A12 mais 3 vezes o A21. Pelo amor de Deus, professor, o que ele está pedindo para fazer? Pessoal, para eu não ficar falando A11, A12, A13, a gente pode falar, ó, A11, A12, A13, A21, A22, A23. O que a gente vai começar a fazer aqui, pessoal? A primeira coisa é você identificar quem que é o A11, quem que é o A22, o A12 e o A21. Dentro desses elementos aqui. Eu vou mostrar para vocês, ó. Eu vou responder aqui para vocês. O A11, deixa eu colocar mais um pouquinho para cá, para vocês conseguirem pregar. Eu vou descobrir quem que é o A11.
Aí aqui depois o A22. Aí depois, esse 2 aqui é o da fórmula, o A12 e o A21. Vocês já vão entender o que eu estou fazendo aqui. Bom, lembra que eu falei para vocês que o primeiro número, ele representa a linha. E o segundo número que aparece aqui, ó, o primeiro número representa a linha e o segundo número representa a coluna. Então é isso que a gente vai fazer aqui, ó. Esse número 1 representa a linha. Esse segundo número que aparece representa a coluna. Então o que ele está te pedindo aqui? O A11 é o elemento dessa matriz que está na primeira linha e na primeira coluna. Quem que é esse elemento aqui que está na primeira linha e na primeira coluna? Ou seja, esse A11 é o próprio 1. Então, o A11 aqui, ó, ele vale 1. Porque ele está na primeira linha e na primeira coluna. A dica, pessoal, é que vocês fazem com o lápis aí, ó. Aonde que pegar a cruzinha em cima do número, é ele que você está querendo. Agora eu vou parar aqui para vocês entenderem, ó. O A22 é o número que está na segunda, o primeiro número representa a linha, está na segunda linha e segunda coluna. Pessoal, primeira linha, primeira coluna, segunda coluna. Quem que é o elemento A22? É um número que está na segunda linha e segunda coluna. Ele é um número 5. Então você vem aqui e substitui aqui por 5. Tudo bem? Conseguiram entender? Vamos fazer mais um? Vamos. O A12 é o que está na primeira linha. Primeira linha, você usa a técnica do tracinho. Porém, segunda coluna. Primeira coluna, segunda coluna. Aonde que a cruzinha bateu em cima? A cruzinha bateu em cima de quem? Do 0. É o elemento que está na primeira linha, segunda coluna. 0. Vamos apagar aqui agora para vocês entenderem. Quem que é o A21? O A21, primeiro sempre você olha a linha e depois você olha a coluna. Nunca vai começar a olhar a coluna primeiro, não. Você vai errar. É o elemento que está na segunda linha, primeira linha, segunda linha e primeira coluna. Quem que é a primeira coluna aqui? Aonde que bateu a cruzinha em cima, pessoal? Do -3. Então você vai colocar o -3 aqui, ó. Pronto. Você já identificou os elementos que estão... Você viu para que serve isso daqui? Através disso daqui, pessoal, vocês conseguem localizar esses números lá dentro da matriz. Então, por isso que é importante você conhecer a representação genérica da matriz. Tudo bem? Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai substituir nessa fórmula aqui, ó. Quem que é o A11? O A11, ele vale 1. É só você substituir os valores agora. Mais o A22. Quem que é o A22? O A22 a gente viu que vale 5. Menos da fórmula. Esse 2, pessoal, é o 2 da fórmula. Então você não mexe com ele. Repete. Quem que é o A12? O A12, a gente viu que é o elemento que está na primeira linha e segunda coluna. Primeira linha e segunda coluna é o 0. Então, aqui 0. Aí, pessoal, vezes... O A12, desculpa, mais, né? O 3... Paulo, de onde veio esse 3? Esse 3 é o da fórmula, tá? 3 vezes o A21. Quem que é o A21? É o -3 aqui, ó. Como aquele é -3, a gente põe ele entre parênteses. Tudo bem, pessoal? Então vamos lá. Agora a gente resolve direto. Vamos resolver primeiro as multiplicações, tá?
Então aqui repete o 1 mais 5, porque primeiro eu sempre resolvo a multiplicação, nesse caso dessa expressão aqui. A multiplicação ou a divisão ela vem primeiro. Então repete o 1 mais 5. Agora quanto que dá aqui, pessoal? Ó, menos 2 vezes 0. Menos 2 vezes 0, qualquer número multiplicado por 0, dá 0, né? Então, menos 2 vezes 0 é 0. Nem precisa colocar o 0 aqui, ó. Nem precisa colocar. Mas eu vou colocar. Nem precisa colocar, tá? Menos 2 vezes 0, isso aqui zerou. Você não vai colocar nada. Agora, você vai multiplicar só esse aqui, ó. Mais 3 vezes menos 3. Quanto que dá aqui, pessoal? Mais com menos dá menos. 3 vezes 3, 9. Agora você já pode resolver direto. 5 com mais 1 é 6, menos esse 9 aqui, o resultado é menos 3. Então, através dessa continha aqui, nós conseguimos encontrar os valores da matriz. E vocês viram que através desses números, A11, A12, é possível localizar os elementos dentro da matriz. Desde que eu entenda que o primeiro número é a linha e o segundo número é a coluna. Espero que vocês tenham entendido. Vou gravar agora a parte 3 da nossa aula, tudo bem? Um abraço e até o próximo vídeo.